na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é... Estamos iniciando mais um programa da Juventude, do Ministério Restauração. Temos como presidente pastor Humberto Schmidt Vieira, como superintendente da Juventude, pastor Adriano Licidônio, e diretor da comunicação, o pastor Rodinaldo Goulart. E nós somos, então, da área Coronel Massô, e eu sou a irmã Caroline, ao meu lado está o irmão Andrew e o irmão Ezequiel. Glória a Deus. Então, antes de nós iniciarmos o programa, falarmos qual vai ser o tema que vai ser abordado nesse programa, eu vou pedir, então, que o irmão Ezequiel dirija uma oração por esse programa. Glória a Jesus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Todo-Glorioso, Senhor, que seja feita a Tua vontade aqui, Senhor. Ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, para transmitir o ensinamento, Senhor, para essa juventude, Senhor. Que todos nós aqui venhamos absorver um pouquinho da Tua palavra e estudar um pouquinho da Tua palavra. Muito obrigado por esse momento de eu estar aqui com os meus irmãos e aqueles que estão ouvindo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu vou estar dando uma oportunidade agora, vou pedir que os meninos, então, adorem a Deus com um hino, para nós darmos início a esse programa. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Amém. Nós queremos conhecer cada dia mais e mais Jesus. Então, o tema desse programa é amizades verdadeiras e companhias segundo os princípios cristãos. E o tema está lá no livro de Provérbios, capítulo 18 e versículo 24, que nos diz assim:
O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Então, nesse programa nós queremos falar a diferença entre a amizade verdadeira, aquela amizade que nos aproxima de Deus, a distinguir daquela companhia, que são aquelas pessoas que nós temos uma boa convivência, que nós temos o nosso dia a dia, mas que são pessoas que não nos aproximam de Deus. Então, nós gostaríamos de estar falando sobre esse assunto. Então, o irmão Andrew estará falando a respeito das amizades. Amém? Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo. Primeiramente, gostaria de falar que tem muitas amizades que servem para o bem, que nos levam ao caminho certo, seguindo a palavra, e há muitas amizades que nos levam ao caminho errado, que são as amizades ruins, que nos levam para fora do caminho de Deus. E gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Provérbios 27, 17. Que nos diz assim: como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Essa palavra ela quer dizer que quando nós estamos fracos e temos um amigo que ele é da igreja, que ele nos aproxima de Deus, ele vai lá e ele vai nos ajudar a voltar, ele vai nos incentivar a estar no caminho certo, seguindo a palavra. Que nem o meu irmão Ezequiel. Teve muitas vezes que eu estava fraco espiritualmente e ele me ajudou muitas das vezes em oração. Nós vamos orar, jejuar e ler a Bíblia. E muitas das vezes nós não temos amigos assim. Muitas das vezes nós temos amigos que só vão falar para nós desistirmos e ir para caminhos errados, que não levam que não levam ao céu. E também gostaria que os irmãos, já com a Bíblia aberta em Provérbios 27, gostaria que os irmãos lessem o versículo 9. Óleo e perfume alegram o coração, assim a doença do amigo com o conselho cordial. Nós temos que filtrar nossas amizades para o bem, amizades para o bem e amizades, não amizades, só pessoas no nosso dia a dia. Amém. E na Bíblia, né, nós vemos muitos exemplos disso que o irmão Andrew acabou de falar aqui. Nós temos muitos exemplos, como o exemplo de Davi e Jonatas, Paulo e Silas, entre tantos outros exemplos que nós podemos citar, de amizades verdadeiras, de amizades que, em momentos difíceis, vão nos aproximar de Deus, né? E, de igual forma, que nem o irmão Andrew falou, né, Paulo e Silas lá na prisão. Eles estavam passando, quem sabe, em algum olhar humano, uma injustiça muito grande, né? Eles foram presos, estavam lá na prisão, mas eles tinham um amigo verdadeiro do lado deles, com quem eles podiam contar, né? Sim, sim. E, segundo com o irmão Andres falou ali sobre as amizades, tem muitas amizades, que nem ele falou, que vão nos levar ao caminho ruim. Agora quero convidar os irmãos a abrir vossas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornar-vos a ser sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E isto digo para vergonha vossa. Irmãos, essa palavra aqui fala sobre para nós não nos deixar levar pelas emoções e acabar fazendo escolhas erradas. Ou seja, não... Porque, que nem o irmão antes disse, vai ter muita pessoa
que vai querer te levar para um mau caminho, né, irmão Andres? Exato. E nós nessa noite viemos aprender a discernir isso, porque na própria palavra diz que é muito importante a gente saber discernir uma boa amizade, por causa que um amigo verdadeiro, ele sempre vai te ajudar naqueles momentos que tu mais precisa, que nem o irmão antes falou, que quando ele estava fraco, eu ajudava ele, igual comigo. Sim. Quando eu estava fraco, o irmão Anderson estava sempre lá do meu lado. Muitas das vezes. Muitas das Glória a vezes, Jesus. a gente chorou junto também, né? Sim. Isso que é o mais interessante, porque ao tempo essa amizade vai se fortalecendo em Cristo. É que nem o nosso tema, né? As amizades verdadeiras e o companheirismo segundo os princípios bíblicos, os princípios cristãos. Isso é uma coisa muito linda, né? Quando nós temos uma amizade que ela é fundamentada em Cristo Jesus, nós sabemos que mesmo nos momentos difíceis nós vamos poder contar com essa pessoa. Muitas vezes nós vamos precisar chorar com essa pessoa, dividir tristezas, dividir momentos difíceis, e aquela pessoa vai estar ali nos incentivando, nos aproximando de Deus cada dia mais, vai estar nos incentivando a orar, a jejuar, a vir nos cultos. Quantos cultos, quem sabe, nós estávamos desanimados, tristes, e veio algum jovem do nosso lado e nos incentivou a ir, né? Quantas vezes na escola, muitas vezes, né, nós estávamos passando por dificuldades e nós podemos chegar em alguém e poder falar, né, como nós estamos sentindo e sermos acolhidos por essa pessoa. E essa pessoa nos incentivar a cada dia estarmos mais fortalecidos com a nossa comunhão com Deus. Então, a Bíblia nos diz, vamos ler ali no livro de Atos, no capítulo de número 16. Atos, capítulo de número 16 e verso 19, nos diz assim: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Glória a Jesus por essa passagem, porque nós podemos ver que eles estavam inseridos em uma sociedade totalmente pagã, e eles estavam lá falando de Jesus, falando do amor de Deus, levando a mensagem, as boas novas da salvação. Então, após eles estarem expulsando aqueles espíritos possessos de uma jovem, eles ficam indignados e eles prendem Paulo e Silas. E Paulo e Silas, então, eles acabam sendo açoitados e eles vão para a prisão. E na prisão, mesmo sendo algo, quem sabe, injusto, quem sabe que algum momento tão difícil, nós não vemos eles murmurarem. A Bíblia não nos relata eles murmurando, muito pelo contrário, a Bíblia nos fala que eles estavam cantando. Então, Paulo e Silas, eles se uniram e eles buscaram a Deus juntos, naquele momento difícil, onde, quem sabe, não havia saída, quem sabe, humanamente falando, não haveria alguma possibilidade deles saírem daquela prisão.
mas eles se uniram, eles se fortaleceram espiritualmente. E é isso que uma verdadeira amizade, segundo os princípios cristãos, ela tem como princípio, que é nos aproximar cada dia mais e mais de Deus. Glória a Jesus. Amém. E, irmãos, eu queria fazer uma perguntinha para o irmão Andres sobre as amizades. Como a gente pode discernir uma amizade em que vai nos levar à ruína ou que vai nos levar para o céu? Bom, isso se encontra em Provérbios 13, 20, que nos diz: fala a importância de escolhermos boas amizades, pois aquele que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. E o que quer dizer? Quando nós estamos andando com pessoas erradas, com pessoas que nos levam para o caminho errado, nós vamos nos perder. Nós nunca vamos estar seguindo o caminho certo para o céu. Mas quando nós estamos andando com quem é da igreja, ou quem te leva para as coisas de Deus, para mais perto, nós sempre seremos igual a essa pessoa. Nós sempre iremos ir para o céu. Glória a Deus. E tem uma palavra que completa o que o irmão Anderson falou, que se encontra lá no livro de Salmos. Salmos 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes eu tenho prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Irmãos, os irmãos devem estar se perguntando o que tem a ver esse assunto, essa passagem bíblica com o assunto das amizades. Irmãos, quando a gente fala em amizades, logo vem à cabeça conselhos, conselhos que um amigo pode dar para o outro, um amigo verdadeiro pode dar para o outro. E, irmãos, se a gente estiver no meio de escarnecedores, a gente vai ser influenciado por eles. A gente vai ser influenciado pelos nossos amigos da escola, pelos nossos amigos do trabalho. E isso gera um grande desconforto à palavra de Deus, porque ela nos ensina a não andar na roda dos escarnecedores. E também tem a questão de nós fazermos que nem eles. Que seria um terrível ato, né, que nós fazemos. E seria mais ou menos isso que eu queria falar, se a irmã Carol... Amém. A respeito de companhias, né? Nós temos na Bíblia o exemplo de Judas, né? De Jesus e de Judas. E que exemplo, né? Que exemplo. E nós precisamos, né, como nós pontuamos aqui, saber discernirmos entre uma amizade verdadeira e as companhias. E nós vemos que Judas, ele era um discípulo de Jesus. Ele era uma pessoa que via de perto os milagres de Jesus. Ele acompanhava Jesus. Por onde Jesus ia, Judas estava com ele. E nós vemos que a ganância do seu coração falou mais alto. Então, Judas, ele estava mais preocupado nos seus próprios interesses do que nos interesses do próprio Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele momento que ele abriu aquela brecha para entrar aquele sentimento ganancioso em seu coração, ele acabou traindo Jesus, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Então, nós vemos que ele era uma pessoa que ele estava sempre com Jesus. Ele estava diariamente, ele viajava com Jesus. Por onde Jesus ia, Judas estava também. Ele foi escolhido também, né? Ele foi escolhido por Jesus, exatamente, irmão Ezequiel. Judas, ele foi escolhido por Jesus para estar com ele. E mesmo Jesus conhecendo as intenções do coração de Judas, Jesus o amou. E é nosso dever como cristão amarmos, mesmo que sejam os nossos inimigos. E a partir daquele momento que Judas ele vende Jesus, nós podemos ver que
ele não era simplesmente uma amizade verdadeira, digamos assim, né? Ele estava ali por conveniência. Ele não estava ali para poder, quem sabe, ajudar Jesus em oração, a continuar depois a exercer o ministério, a evangelizar aquele povo. Não, ele estava ali com Jesus simplesmente por estar. Porque ele acompanhava Jesus, ele ia com Jesus, ele via os milagres de Jesus. Imagina o privilégio que Judas tinha de poder contemplar todos os milagres de Jesus. E mesmo assim, aquele sentimento se apoderou do seu coração. Então, nós vemos que nós precisamos saber diferenciar aqueles amigos que vão nos aproximar de Deus e aquelas pessoas que nós temos em nossa vida por conveniência. Quem sabe são pessoas que vão estar todos os dias conosco e nós vamos achar que é um verdadeiro amigo. Mas nós temos que orar e pedir a Deus por discernimento espiritual para sabermos quem são os nossos verdadeiros amigos. Porque Judas, ele estava ali com Jesus. E mesmo assim, estando diariamente, ele acabou caindo. Acabou traindo Jesus. E isso é um perigo muito grande para nós. Muitas vezes, quem sabe, nós vamos passar por isso também. Nós vamos passar por traições, por decepções. Quem sabe terão amizades que vão nos decepcionar. Mas nós temos que amar essas pessoas e saber discernir as verdadeiras amizades das companhias. Glória a Jesus. Amém. E como, seguindo o que a irmã falou sobre uma pessoa, eu vou pedir para os irmãos abrir suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 18. A história que muitos já conhecem, que é de Davi e Jonathan. Amigos ligados pela alma. Glória a Jesus. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonathan se ligou com a alma de Davi. E Jonathan amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonathan e Davi fizeram aliança, porque Jonathan o amava como a sua própria alma. E Jonathan se despejou da sua capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também sua veste até a sua espada, e seu arco e seu cinto. Então, irmãos, aqui nós estamos falando de uma amizade verdadeira, de uma amizade que era ligada pela alma. Não uma amizade por interesses ou coisas fúteis, mas sim uma amizade que aproximavam um do outro e os dois se aproximavam mais de Deus. E eu acho muito interessante essa história porque eu nunca tinha parado para pensar como nós nos ligamos um com o outro pela alma. Também queria ler com os irmãos em 1 Samuel, no capítulo 19. E falou Saul a Jonathan, seu filho, e todos os seus servos, para que matassem Davi. Porém, Jonathan, filho de Saul, estava muito afeiçado por Davi. E Jonathan anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matá-lo. Pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto e esconda-te. Bom, meus irmãos, o que a gente pode ver aqui? Que Jonathan era tão amigo de Davi, que ele ficou contra o pai dele, que queria o mal de Davi. A partir desse momento eu vejo que uma amizade verdadeira, ela não é somente por caráteres, mas sim por relações de coração e alma. Porque a partir do momento que Jonathan ficou contra o seu pai, ele estava
ele estava entregando essa alma e o seu coração por completo para Davi. Porque isso significa amizade verdadeira. Isso significa uma amizade que te aproxima de Deus. Glória a Jesus, né? Para reforçar o que o irmão Andres falou, uma amizade verdadeira, irmãos, não é uma coisa que passa, que é passageira, mas sim para a vida toda. É que nem Jesus. Jesus está sempre contigo ali. Amém. Jesus é um bom exemplo de uma amizade verdadeira. E não existe melhor amigo Exatamente. que Jesus. Amém. Não foi por... se Jesus é o nosso melhor amigo, ele fez muitas coisas por nós. Contanto que ele até se entregou na cruz, né? Porque... essa foi a maior prova de amor. É, a maior prova de amor. E ele entregou. Glória a Jesus. Os irmãos têm mais um hino para cantar? Temos. Amém. Então vamos ouvir. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Glória a Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Para encerrarmos esse bloco, o irmão André tem uma reflexão para nos deixar? Amém. Irmãos, eu vou fazer só uma pergunta. Os irmãos têm andado com pessoas que te levam a Cristo
ou que te levam à perdição. Glória a Jesus. Então, fica a reflexão para cada um de nós, né? E assim, estaremos encerrando esse bloco, estaremos indo para o nosso intervalo. Fique ligado que logo estaremos de volta. Amém. Nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Paz, Senhor, a todos. Estamos de volta com o nosso segundo bloco. Aqui no meu lado, irmão Henrique, líder da área Coronel Massoa. Pastor irmão André, pastor irmão Ezequiel, pastor Glória a todos os Jesus, ouvintes Senhor. que estão na escuta dessa programação. O irmão Henrique estará complementando o nosso segundo bloco e estaremos com mais um louvor. Digno de glória e honra,
levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Amém. Glória a Jesus. Então, estamos aqui nesse segunda parte, esse bloco aqui, e o grande tema aqui que os irmãos estão abordando, né? Irmão André, irmão Ezequiel, estava conosco aqui a irmã Carol, é sobre a amizade verdadeira, né? E os princípios, né, dessa amizade do cristão, nós que somos cristãos. Então, esse é o tema que nós estamos abordando nesse segundo bloco. A palavra de Deus nos diz que nós, como cristãos, né, nós estamos aqui para servir a Cristo. E nós devemos, como servo de Deus, ser servo, né? Porque o servo, a Bíblia nos diz lá em João, capítulo de número 15, o versículo de número 15, que o servo ele não sabe o que faz o seu senhor. Então a palavra de Deus aí nos diz: não vos tenho chamado de servo, mas de amigos, né? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai tenho-vos dado a conhecer. Então, o próprio Jesus aqui nos chamou de amigos, né? E demonstrou o seu amor por cada um de nós, né? Então, o próprio Cristo, ele é a referência, né? Ele é a referência desta amizade. E existe muitas amizades também que a gente tem que saber conduzir, que não são amizades que são pessoas que vão nos falar coisas que nos agregam, que vá ao nosso benefício, que vão alimentar a nossa carne. Isso, exatamente. Então, tem amizades que ela não agrega muito, né? Então, a gente tem que saber separar, de acordo com a palavra de Deus, pessoas que vão nos aconselhar mediante a palavra de Deus, né? Conselhos Amém. bons, né? Conselhos bons a gente... Isso. Até porque amigos verdadeiros não vão falar coisas para alimentar a nossa carne, mas sim as verdades para nós pensarmos. Exatamente. Por isso que o tema aqui que foi mencionado é: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Por que isso, né? Mas mas existe amigo mais apegado do que um irmão, lá em Provérbios 18, 24. Então, existem pessoas que muitas vezes não se aproximam de nós com uma certa amizade, vamos dizer assim, né? No mundo, nas convivências que a gente vive na escola, faculdade, que não são verdadeiros amigos, né? Porque os verdadeiros amigos, eles vão nos levar a Deus, nos levar aos princípios das coisas de Deus, né? E existem pessoas que se aproximam de nós não para nos ajudar, né? Para nos tirar do caminho de servir a Deus. Tem muitos amigos que não são amigos, mas sim pessoas que sentem inveja de nós e querem só tirar nós do caminho. Existem amizades, por exemplo, que são por interesses. Sim. Pessoas que se aproximam, né? Muitas das vezes. Por interesses. E aí isso não se torna uma amizade baseada numa amizade verdadeira. Quando a gente se aproxima, por exemplo, por interesse, isso aí já não é uma amizade verdadeira. Então, a amizade verdadeira, ela tem que haver um respeito mútuo. Ou seja, eu respeitar o irmão André, respeitar o irmão Ezequiel e ser sincero, né?
ser verdadeiro. Então, a palavra de Deus, quando a gente fala em amigo, a gente fala em afeto, fala em lealdade, são palavras fortes, né? Então, um verdadeiro amigo, ele não escolhe estar conosco por um fato de opção, né? A gente, quando se aproxima, por exemplo, um irmão de sangue, né? O irmão Ezequiel tem um irmãozinho dele de sangue, mais alguns irmãos, o irmão André também. Então, você tem um elo ali na parte sanguínea, por ser um irmão, né? De sangue. Mas, esse irmão, ele se torna um amigo. Por quê? Porque ele está convivendo com você, está participando. Está ali junto contigo. Isso. Então, a Bíblia nos mostra que nem sempre um irmão se torna um amigo, né? Sim. Alguns exemplos, como Caim, né? A Bíblia fala, Abel, né? Sim. Que a Bíblia registra, Ismael, Isaac, tem vários exemplos na palavra de Deus que são grandes amizades, né? Como Davi e Jonathan, né? Sim. Então, existe alguns exemplos que a gente pode denominar, então, como amigos, né? Mas a palavra de Deus nos salienta, né? Que nós devemos, o amigo ama em todos os momentos. Então, existem momentos na nossa vida, até mesmo na igreja, né? Os irmãos que estão começando, são adolescentes, a gente já está um pouquinho mais tempo. Então, existem amizades, né? Que a gente vai começando a fazer relacionamentos dentro da igreja, né? E o amigo, diz a palavra de Deus lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 17, que o amigo, ele ama em todos os momentos. Então, não é o verdadeiro amigo, ele deve amar, nós devemos, a palavra de Deus nos diz, amar uns aos Outros. Então, é um mandamento. Então, nós devemos amar uns aos outros, não olhar com resistência ou fazer, né? A gente deve ser verdadeiro, um para com os outros, oferecendo o quê? O amor em Cristo, Sim. o carinho, né? O apoio. Por isso que Jesus, qual é a maior demonstração do amor por nós? Quando Ele Jesus teve... se entregou na cruz. Exatamente. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, foi a maior prova de amor por cada um de nós e por isso que nós estamos aqui, né? Então, nós temos que valorizar, né, essas amizades verdadeiras. Existem pessoas, por exemplo, que vão se aproximar de nós que não são com um intuito de ser um verdadeiro amigo, né? Porque Sim. o amigo, o teu verdadeiro amigo, ele vai te levar para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, as coisas certas, né? Te conduzir a tu ter um caminho, uma trajetória para fazer coisas corretas. Então, no dia a dia, a palavra de Deus nos diz que nós, quando vemos esse tipo de amigo dentro da igreja, nós temos que valorizar, cultivar, manter, né? Um verdadeiro amigo, por exemplo. Vamos supor que o André aqui, vamos usar o exemplo do irmão André, está em dificuldade lá e ele precisa de ajuda em oração. O verdadeiro amigo vai orar junto com ele. Amém. Agora, se só chegar e te dizer, não, isso aí, já não é um amigo teu, né? Não é chegado. Então, a gente tem que nos ajudar em todos os momentos de dificuldade, né, que a gente passa. Primeiro, a gente tem que amar, né? E é uma das coisas mais difíceis do ser humano é amar uns aos outros, né? Verdade. É um mandamento de Deus, mas é difícil. Então, nós temos que amar. Mas eu não consigo amar. Tem que orar a Deus, pedir uma transformação até conseguir amar aquele irmão. Senão, a gente não vai para o céu. A gente vai estar perdendo tempo aqui, irmão Ezequiel, né, irmão André, e os demais ouvintes que estão nos escutando. Por isso que a palavra de Deus, ela é muito séria. Nós devemos amar em todos os momentos, né? Não... Hein, irmão Henrique, complementando um pouquinho o que o senhor falou, tem amigos que vão só te dar um tapinha nas costas, dizer que tá tudo bem, dizer que tá tudo tranquilo, que não falam a verdade, que tipo não falam a verdade na tua frente.
Mas aquele amigo verdadeiro tá sempre ali contigo, que vê o que tu passa no dia a dia. Nos momentos ruins, nos momentos É, bons. ele vai falar a verdade, ele vai querer te ajudar de alguma forma, mesmo que essa forma seja um pouco dura, porque ele é teu amigo de verdade. É que nem um pai. Um pai, quando um filho erra, o pai vai corrigir. Não porque o pai não gosta ou porque o pai está maltratando. Porque, Não tem isso aí, não. porque é totalmente ao contrário, porque o pai ama o filho. Ele corrige. Qual pai que não ama o filho que não vai corrigir, né? Uhum. E qual amigo que não ama o amigo que não vai ajudar nos momentos difíceis? Mesmo que seja duro, né? A fala do amigo. Uhum. É um pouco... E complementando também o que o irmão Ezequiel está falando, em Provérbios 17:17 diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce irmão. Que quando é um amigo que não... que é só uma pessoa no nosso dia a dia, quando a gente está num momento ruim, ele vai se afastar. Mas quando é um amigo verdadeiro, ele vai vir e vai lutar junto com a gente. Ele vai estar sempre do nosso lado. Até nos momentos mais difíceis, né, irmão Anderson? Sim. Que nem a gente falou um pouquinho mais atrás. Eu e o irmão Anderson, a gente se conhece há um bom tempo. Um bom tempo mesmo. Desde dos 5 anos. É, desde os 5 anos diante. por aí. E, tipo, a gente foi fortalecendo mais e mais a nossa amizade. A gente, até que eu falei ali mais atrás que a gente chorou junto na presença de Deus. Isso isso é um exemplo de amizade verdadeira. Aquela amizade que vai te levar para as coisas de Deus. Que nem o nosso líder falou. E até o teu próprio líder ou teu próprio pastor são os teus amigos, porque eles vão estar te aconselhando. É que nem aquela palavra que a gente comentou aqui, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas sim Sim, anda segundo o conselho dos sábios. dos sábios, porque aquele que anda com sábio será sábio, mas aquele que Anda o com companheiro anda com tolo sofrerá Muito bem colocado. aflições. Por isso, você que está nos ouvindo, né, participando desse programa da Superintendência da Juventude, é importante, né, irmão Ezequiel, irmão Andrew, a gente cuidar com as nossas amizades, porque tem pessoas que às vezes se aproximam de nós não com uma amizade verdadeira, né? Então a gente tem que ter, principalmente na igreja, assim, nos convívios que a gente vive, os irmãos ainda, né, o Ezequiel ainda de vez em quando trabalha com o pai dele, enfim, mas tem situações no trabalho que a gente passa e na igreja tem pessoas que se aproximam, por exemplo, um amigo verdadeiro, ele jamais vai colocar um contra o outro, porque isso aí se chama discórdia. Então, por exemplo, se eu tenho um problema com o André, o que a Bíblia diz? Vai ter com teu irmão. Exatamente. Então, se eu tenho um problema lá com o irmão André, eu tenho que vencer aquele problema, ter com o André, amar ele, perdoar ele e resolver o problema. Então, tem pessoas que muitas vezes dentro da igreja, ela não ama. E ela não tem, como é que se diz assim, aquele espírito de apaziguar, de colocar em Ela paz. não tem um discernimento, né, Isso. bom da palavra Tem de Deus. pessoas que ela maquina mal dentro do coração. Então a gente tem que procurar sempre colocar paz, né? Mansidão. Então Sim. vocês vão passar situações na escola de vocês que vocês vão enfrentar, né? Então, quando vocês veem a liderança, ou enfim, conversar com alguém, a gente tem que ter sempre esse cuidado para orientar vocês de acordo com a palavra de Deus. Não Sim. só nós, né, irmão Henrique, mas toda essa juventude que está nos ouvindo agora. Exatamente. Esses ouvintes, Exatamente. porque esses assuntos que a gente trata aqui é referente a nós, ao toda, a juventude toda, porque a gente vai sofrer essas aflições na escola. É. O irmão Andres estuda na mesma escola do que eu. E não é, irmão Andres, que a gente, às vezes, vem aqueles amigos maus que tentam nos levar para até mesmo jogar um futebol, Muitas das vezes. até mesmo falar uns palavrão, picar na escola. Vai ter esses amigos que vão nos influenciar. E você, jovem que está escutando, pense direito nas amizades que você está tendo, porque o reino de Deus está chegando. E é bom a gente falar isso, porque dá uma reforçada na vida espiritual, faz a pessoa pensar
Até mesmo para mim, eu digo por mim também. Às vezes eu tenho que repensar nas amizades que eu tenho. E o irmão Andros também. Ainda mais na escola, porque agora que a gente está em períodos finais, a gente vai ter mais esse fortalecimento nas amizades na escola, porque vai ser a última vez que a gente vai ver eles. Sim. A própria Bíblia, né, ela nos recomenda lá em Eclesiastes, capítulo de número 4, versículo de número 9 e 10, que é melhor a gente sempre estar em companhia, em pessoas, né, em amigos, do que estar sozinho. A Sim. Bíblia, ela nos deixa nessa, então, Porque onde há um ou dois, ali está a presença do Senhor. se por um exemplo, cair, a o Bíblia, outro levanta. isso, Ezequiel, ó, Ezequiel tá afiado. Isso aí. Se um cair, o que a Bíblia diz? O outro amigo vai ajudar ele na adversidade para poder vencer. Isso que a palavra de Deus nos orienta. Então é importante andar assim de dois, né? A palavra de Deus, ela nos orienta ali em Eclesiastes. Então, a Bíblia também diz lá em Provérbios, capítulo 27, e o versículo 17, que é assim como o ferro afia o ferro. Que interessante isso aí. O ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, ou seja, seu amigo. Então, é pelo fato de estar junto, né? E nós devemos nos edificar uns aos outros, né? A palavra de Deus nos diz que nós temos que nos revestir como eleitos de Deus. Lá em Colossenses, né? A palavra de Deus com nos as diz armaduras espirituais, né? como que? Como santos e amados, né? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos. Então não adianta só o suportar. Tem que perdoar 70 vezes 7. Quantas vezes ao dia? 490. Tu imagina? Às vezes o André vai me falar uma palavra, já não vou ir na igreja. Uma só, perdoei. Um dia. Quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Dá quanto isso? 490 vezes ao dia. ao dia. Irmão Henrique, é tão bom esse assunto que nós estamos falando sobre as amizades, porque isso afeta muito os jovens hoje em dia. Ou seja, isso afeta muito nós. E também digo por causa que as palavras que estão sendo mencionadas aqui tá tendo uma conexão boa. Isso. Por causa que a gente sempre vai ter essa conexão. Um amigo de verdade sempre vai ter uma conexão assim contigo. Sempre vai falar as coisas pra ti. Tipo, vamos supor, ele sempre vai falar as coisas na tua cara. Sempre vai falar as coisas, tipo, a verdade nua e crua. A Bíblia nos fala sobre a questão de nós amar, de honrar, né? De sermos fiéis, assim. Nós temos que, principalmente o amor fraternal, a parte de amor, né? Nós devemos honrar uns aos outros. E hoje a gente não vê muito isso. É verdade. Então, hoje a gente vê assim, daqui a pouco eu tô com o André, daqui a pouco eu tô falando o André, né? Então, a Bíblia diz que nós devemos honrar, né? Então, uma verdadeira amizade é isso. É eu respeitar, eu amar cordialmente o meu irmão, né? Um amor fraternal, amor de Cristo, né? Amor fraterno. E a Bíblia diz que eu devo honrar uns aos outros. Esse é o verdadeiro significado, né? Da amizade verdadeira. E em segundo lugar, os verdadeiros amigos, também a gente aprende que eles estão presentes na nossa vida. Então, as pessoas que realmente te procuram, que estão no teu convívio, né? Oferecendo o quê? Apoio, encorajamento, te motivando a permanecer firme, a permanecer constante diante das adversidades, né? Então, essa é a verdadeira amizade cristã, né? Essa é a verdadeira amizade cristã,
que nos chama para sermos honestos, sermos sinceros, né? E o principal, né? Termos a humildade dentro do nosso coração. Então, hoje a gente vê muito assim, né? As pessoas, cada um por si, né? Cada um por si. Cada um Não por existe si, assim. mais um por todos e todos por um. Isso. Então, assim, é importante, né? A gente, todos nós, incluo eu junto, né? Nós termos uma vida de comunhão com Deus. Lá dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, no nosso íntimo, por exemplo, no teu quarto, lá no quarto Ezequiel. A gente tem que ter uma comunhão com Deus, né? E uma coisa que aconteceu comigo também, eu estava na minha casa, assim, de madrugada, e me deu uma vontade de orar, assim, pela minha família, pelos meus amigos, assim. E eu lá na minha casa mesmo, escutando um louvor e orando, pedindo a Deus para que guardasse, eu senti uma presença tão grande, assim, que Deus falou comigo tremendo. E se eu estava lá sozinho e senti essa presença tremenda, imagina se eu estivesse lá com um amigo do meu lado. Nós dois iríamos ser... Tá chorando juntos, nós dois. Exato. E quantos amigos, né, irmão André, quem sabe tu passou na tua trajetória, que te levaram à ruína, que te aconselharam assim, não vai para a igreja, o que tu quer, perdendo tempo, tu é jovem, o que tu quer tocando. Vai Quantos tu não aproveitar. ouviu isso aí É na verdade. escola, né? Muitos. Então são amigos o que te levam a... É o tema de hoje, né? É o tema desse bloco aqui. Amigos que nos levam à ruína. São pessoas que nos tiram dos princípios bíblicos, nos tiram do propósito de Deus. E uma amizade verdadeira vai nos levar sempre a nós fazermos as coisas corretas, a coisa certa. Sim. Primeira coisa, nos levarmos a Deus, a buscar as coisas de Deus. Mas essa sim, aí é uma amizade verdadeira e é um companheirismo, né? Segundo princípios cristãos. Então, por isso que o nosso manual é a palavra de Deus, é a Bíblia. Nós temos que seguir a Bíblia, né? Porque tem pessoas que nos aconselham, né, irmãos, assim, que não estão segundo uma direção da palavra de Deus, é o conselho da carne, que ele pensa, o que a pessoa está ali e te fala na hora. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Os verdadeiros amigos, eles vão te dar um conselho para as coisas espirituais, as coisas de Deus, né? Os verdadeiros amigos sempre vão aparecer nos momentos mais difíceis da tua vida. É. Quando tu tá no fundo do poço, aquele amigo verdadeiro vai estar lá e vai estender a mão para te ajudar, para te levantar, para te fortalecer. Hoje a gente tem uma visão aqui equivocada, né? Por exemplo, quem vai lá te dá um elogio aqui, bate nas tuas costas, é meu amigo. Né? É verdade. E aí aquele às vezes que te fala a verdade que é um pouco duro, Tu não acha que presta não é. para ti, né? Não. Eu digo assim, num geral, num contexto geral hoje, as pessoas elas olham muito isso. Então, muitas vezes um verdadeiro amigo ele vai ser duro contigo. Ele vai te falar até coisas que talvez vai mexer com a tua carne. Ou que tu que tá não errado. ou que não vai agradar os teus Que não ouvidos, vai né? agradar. Ó, faz isso. Então, esse sim vai estar te dando um conselho bom. Né? Em todas as áreas da nossa vida, né? Até porque aquele que te dá um tapinha nas costas ali e fala, eu tô junto contigo, nos piores momentos, aquele lá vai fugir. Não vai estar no teu lado. Mas aquele que te fala a verdade sempre vai estar lá. Quando você precisar, poxa, eu tô muito fraco espiritualmente. O irmão vai chegar lá e eu tô contigo, vamos orar, vamos buscar um renovo. Isso. Sempre vai estar lá Buscar contigo. Deus em oração, buscar de outras formas, né? Sim, Pode jejum. fazer uma oração lá na casa, com a família, um culto doméstico. Tem várias formas de a gente ajudar o nosso irmão, né? Então, Como o irmão Andros falou ali, que sempre vai ter um amigo para te dar um tapinha nas costas, isso me lembra uma passagem bíblica que Jesus conta que certa vez havia um pai que tinha 2 filhos. isso. Que acho que os irmãos conhecem, que é a história do filho pródigo.
que pediu a parte, o filho mais novo que pediu a parte da herança dele ao pai e saiu mundo afora e foi para uma terra longínqua, gastou todo o dinheiro com seus amigos, que na hora deram um tapinha nas costas, gastaram o dinheiro, riram. Isso aí. Na hora que ele tinha tudo, eles estavam. Mas quando eles não tinha nada, Quando ele estava comendo só comida dos porcos, Os bolotas. ninguém estava estavam lá, nada, as bolotas ninguém dos estava lá. porcos. Ninguém tava E aí o que aconteceu? Aí ele caiu em si, diz a Bíblia, né? Sim. E aí ele se lembrou. Mas o interessante é que ele foi humilde. Ele disse, eu vou ter com meu pai. Pequei Aí- contra ti e contra o Aí céu. que está o segredo. Muitas pessoas não têm essa humildade de voltar atrás. Esse filho pródigo, ele teve. Ele teve essa humildade, não, mas eu Eu realmente errei. errei. Tanto é Precisa- que ele não queria nem herança, né? Sim, Ele disse, Ele é um... Eu disse, Um meu emprego, pai, uma me vaga. trata como um dos teus jornaleiros, né? E aí o pai, claro, né, como alegre, porque o filho tinha voltado, mas só que o que causou no irmão dele? Inveja. Inveja. Aí é o perigo. A inveja diz que ela é como podridão nos ossos. Tu imagina o que é isso? Uma pessoa invejosa. E a inveja tá Tu tem no os teu teus cotidiano. ossos, tu tem os Até no teus teu- ossos, todo o teu corpo humano aqui, né? Braço, perna, enfim. Então a inveja é como os teus ossos, imagina só. Estivessem tudo já tá podre. gravado ali já. Tá podre. A Bíblia considera a inveja como... Uma podridão. Então, olha que interessante. Então, sempre o interessante, todos nós, né, nesse bloco de encerramento, é nós procurarmos pessoas que vão nos levar a Cristo e que vão verdadeiramente nos ajudar, né? É verdade. E a gente ter humildade. Isso hoje em dia falta muito. As pessoas reconhecer, ter humildade dentro do coração, reconhecer que errou. Ninguém é perfeito. Nós não estamos dizendo aqui que os irmãos são perfeitos, que a gente erra. Mas a gente tem que ter a humildade de ir aos pés do Senhor. Senhor, errei, né? Então, e a Bíblia nos deixa o maior amigo, né? O próprio Senhor Jesus, que peregrinou sobre essa terra e esteve ao lado dos discípulos, né? Realizando milagres, enfim. E Jesus é o nosso maior amigo que temos. Mas para nós encerrar, vamos estar ouvindo aí um louvor, então, pelo irmão Ezequiel aí, vai estar louvando a Deus, né? E você que está nos escutando aí, para nós finalizar, então, essa segunda parte do bloco, esteve conosco aqui o irmão Andrew, né? Amém. O irmão Andrew, Deus tem feito uma obra grande na vida dele, né? Aos poucos, a gente está vendo que Deus está trabalhando, o irmão Ezequiel também, né? E no primeiro bloco aqui participou conosco a irmã Carol, né? Que é esposa do nosso segundo líder ali da juventude, aspirante a presbítero, irmão Samuel. Então, para finalizar, o irmão Ezequiel aí veio preparado com violão, vai estar louvando a Deus aí junto com todos os irmãos para edificação aí, você que está no seu lar, nos escutando nesta programação. Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e
e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Isso aí, bênção de Deus. Aleluia. Vamos estar então neste momento, né, irmão Ander, irmão Ezequiel, vamos estar orando por todos os irmãos, né, que estão nos assistindo nessa programação da Superintendência da Juventude, nesse programa, e que possamos, né, estar atento, né, a esse tema, né, sobre amizade, sobre amigos, né. Vamos pedir ao Senhor que venha colocar pessoas sinceras na nossa vida, ao nosso lado, venha nos guardar onde nós estivermos na escola, em outras áreas da nossa vida, né, área profissional, para que possamos ter verdadeiros amigos cristãos que nos levem, né, a um caminho de busca, de santidade, de buscar o Senhor. Então, o irmão Andrew vai estar fazendo essa oração de encerramento aqui dessa programação, em nome de Jesus. Amém. Ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, nós te agradecemos Glória a por Jesus. este programa, Pai, Senhor, que muito pessoas venham obrigado, ser Senhor, sido por essa oportunidade tocadas, ó de Pai. estarmos Ó aqui, Pai, que meu o Senhor Pai. dê-nos Ó, discernimento Senhor, para muito nós obrigado, filtrarmos Senhor. nossas Sabedoria, amizades, Senhor, ó Pai. em Em nome de de Jesus, que nós não Jesus. venhamos, ó Pai, andar com Senhor, ímpios, mas sim oportunidade de com ministrar pessoas um que nos pouco da tua levam palavra perto de Ti, para ó esses Pai. ouvintes, Em Senhor, nome de Jesus, que ó nós Pai. jovens venhamos Toca no vigiar, coração porque dos nós não nossos sabemos o ouvintes, ó dia Pai. e nem Em a hora nome que de o Senhor há Jesus, de é vir. isso que nós te pedimos Em nome e de desde já te Jesus, meu agradecemos, ó Deus. Pai. Amém. 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 Deus abençoe aos nossos irmãos que assistiram, então, essa programação. E, se Deus nos permitir, estaremos, então, em outro programa, em outro momento, juntamente com todos os irmãos. Deus abençoe, a paz do Senhor Glória a Jesus. Jesus. Pai, Senhor. Deus Amém. abençoe. Aleluia. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito.